Jesus. Amém, queridos? Tudo bem com vocês? Mas vai ficar melhor. Eu vou repetir. Tudo bem com vocês? Mas vai ficar melhor. Amém? Isso faz parte da pregação. Talvez você não entende ainda, mas eu vou repetir. Vai ficar melhor. E amanhã vai ficar melhor ainda. Semana que vem aí que vai ser tremendo. Mês que vem, então, meu Deus, vai ser maravilhoso. Amém. Diminuiu. Faz parte da mensagem. Fala para o seu irmão, faz parte da mensagem. Porque a mensagem mudou a partir do momento que eu comecei a ver falar fé, 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 e a pessoa que estava ministrando aqui começou a falar muito de fé, e eu falei, vou ter que mudar. A gente muda. Mas Deus continua o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Nós mudamos, nós começamos animados, amanhã vai ser bom, depois da manhã vai ser bom, daqui a pouco a pessoa já está... Mas vai mudar isso hoje também, em nome de Jesus. Amém? Não. Abra sua Bíblia aí, eu quero tirar 3 aqui, já vou dar o título para a mensagem. Eu já me deu até o título, aleluia. Deus é bom demais. Então o título vai ser simples, você vai entender aqui em 3 versículos que a gente vai ler. Primeiro, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 29. Pastor, o senhor esqueceu aí dos presentes. Esqueci nada, faz parte da mensagem. Escapei bem dessa, aleluia. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 29. A última parte do versículo. Vamos ler o versículo inteiro. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 24. Cadê? Se eu falei errado, é 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 24. Meu Deus. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé. Tem que ter fé até para... Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores do vosso gozo. Porque pela fé, diga assim, porque pela fé estáis em pé. Diga assim, porque pela fé eu estou em pé. Porque um dia essa fé me colocou de pé. Eu estava caído, eu estava, destinado a uma morte eterna, a uma condenação eterna. Eu não tinha direito a ter o meu nome no livro da vida. Eu não tinha herança no Senhor. Eu não tinha nada. Mas uma graça, uma misericórdia e uma palavra de fé. Eu ouvi uma palavra, gerou fé no meu coração. E eu então aceitei aquela palavra, essa palavra me colocou de pé. E eu estou de pé, você está de pé pela fé. Não porque você, não porque eu, não porque nós tivéssemos alguma coisa que o atraísse, alguma coisa que desse a nós algum tipo de direito para estarmos de pé, mas pela fé, Ele me levantou, pela fé, Ele te colocou de pé, pela fé, nós estamos de pé. Diga, enfim, a primeira coisa, a fé me coloca de pé. 5:7, da mesma carta. 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 7. Querido, essa mesma fé que me faz um dia me levantar, essa mesma fé que me coloca de pé, ela requer agora, não apenas que ela me levante, e ela é suficiente para te levantar todas as vezes que você e eu necessitarmos. Muitas vezes, querido, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Essa fé me coloca de pé, mas essa fé que me coloca de pé, tantas e tantas vezes que for necessário, ela requer que eu ande por fé. Diga assim, eu me levanto pela fé, mas eu não posso só me levantar. Agora eu preciso caminhar, eu preciso andar. Eu ando, diga assim, eu ando por fé, e não por aquilo que eu estou vendo. Nós andamos por fé e não por vista. Então diga assim, a fé me levanta, mas a fé também faz com que eu ande por ela. Ande pela fé
Sabe, querido, não chegou, vai chegar. Não abriu, vai abrir. Ainda não aconteceu, mas ele prometeu, então vai se cumprir. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, e não faria. Ei, querido, tantas quantas são as promessas de Deus, tem nele o sim e o amém por nosso intermédio. Vai acontecer, vai se cumprir. E eu preciso caminhar nessa fé. Eu preciso caminhar nessa certeza. Eu preciso caminhar nessa esperança. Eu não posso recuar, eu não posso desistir. Ainda um pouquinho de tempo. O que há de vir, virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, todavia, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas aqueles que se avançam para a conservação da alma. É aqui, o endereço é esse público, a mensagem é para cá. Então manifesta aí, dá o teu glória a Deus, o teu aleluia, faz barulho aí. Aleluia. Diga assim, a fé me põe de pé, mas a fé requer de mim um posicionamento de andar, de caminhar, de prosseguir e de não recuar. Você está aqui? 13:5 da mesma carta, por favor. 2 Coríntios 13:5. Agora, querido, é um autoexame. Não é o médico, não é o pastor, não é a sua mulher, não é o seu marido. Não. Você vai fazer um autoexame a si mesmo. Jesus, vamos aqui. Vamos lá. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Eu vou virar. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós? Se não é, que já estáis reprovados. Então presta atenção nisso, irmão. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Ou seja, eu examinando a mim mesmo e eu fazendo prova de mim mesmo. É uma autoanálise agora de cada um de nós. Será que eu permaneço na fé? A mesma fé que eu tinha lá atrás, quando eu me levantei por ela, quando eu comecei a caminhar por ela, eu permaneço crendo, eu permaneço tendo certeza absoluta de quem Ele é na minha vida, o que Ele é capaz de fazer, o que Ele é poderoso para fazer. Ou será que eu já não estou tão crento assim? Ou será que ora eu creio, ora eu não creio, ora eu penso de uma forma, ora eu penso de outra? É aqui que está dizendo, examinai-vos a vós mesmos. Então diga assim comigo: levantai, andai e permanecei. Levantar, andar e permanecer é o título da mensagem. Coloca aí, levantar, andar. Mais uma vez. Tá ficando bom. Faz toda a diferença. Porque um dia, amados, eu vou ser bem aqui, sabe, sucinto, eu preciso, na realidade, te colocar em algo que funciona, irmão. Em algo que dá resultado e te mostrar o resultado. Se não é fábula, se não é apenas, sabe, é apenas alguma coisa para massagear o teu ego. Não vai surtir efeito. Mas dentro desses três aí, sabe, desses três momentos aí, o momento que eu me levanto, o momento que eu começo a caminhar, e o momento que é cotidiano, o momento que é, sabe, diário, que eu tenho que analisar. Será que eu estou crendo mesmo? Será que eu permaneço crendo? Será que eu estou caminhando na direção da fé? Ou eu estou caminhando em dúvida, em medo? Ou eu estou caminhando, sabe, preocupado, querido? Tantas pessoas preocupadas com o governo. Nosso governo é superior a esse da terra, irmão. Ah, mas vai implantar nada. A última palavra continua sendo dele. Mas e se acontecer isso? Não tem se na Bíblia. Se já é algo que eu já estou sendo reprovado. O crer. Sabe? Agora, para crer, requer de mim, sabe?
Muitas vezes um posicionamento requer de mim, muitas vezes, sabe, algo que você vai entender claramente aqui, para que isso funcione na minha vida, funcione na tua vida, e nós não venhamos a ser roubados acerca de tudo aquilo que ele prometeu. Quem continua crendo que ele é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu? E eu te falo, irmão, que ele é muito mais fiel do que você pensa. Ele não é, tem muitas coisas que ele é, mas ele não é homem para que minta. Ele não é filho do homem para que se arrependa. Todas as promessas dele vão se cumprir, se eu simplesmente entender que em dado momento eu tenho que me levantar. Nessa área eu posso estar caído, nessa área eu posso não estar caminhando bem, nessa área eu posso não estar de pé, com o entendimento correto acerca do que ele é poderoso para fazer. E se eu não me levantar e caminhar na direção e permanecer, mesmo que um passo de cada vez. Está difícil de dar um passo, está conseguindo dar um? Glorifica a Deus por esse um. Está difícil avançar, apenas não recue. Até pare, analise, sabe? Reveja, busque estratégia. Mas, querido, o que não pode é retroceder. Então, querido, levante, ande e permaneça andando na direção que o Senhor tem para a sua vida e para a minha vida. E com certeza você vai ver resultado. Deixa eu passar para você aqui algo que, como eu me levantei, como você se levantou um dia. Muito simples. Eu era, talvez uma imagem, com algumas considerações aqui. Mas é realmente isso. Muitas vezes dentro da igreja tem ainda religioso, irmão. E muitas vezes a gente é religioso. A gente tem uma religião. Mas, querido, tem coisa que é muito superior a uma religião. Sabe? Ter realmente esse entendimento de se levantar, andar e permanecer andando em fé é muito maior do que qualquer tipo de religião. Eu tenho que entender isso, senão eu corro o risco. Que nem está aqui, coloca aí Atos capítulo 8, versículo 26. Você vai ver que esse cara era um religioso. Mas um dia algo colocou ele de pé. Eu quero só te dar um embasamento aqui para você entender o que é o se levantar, o que é o andar e o que é o permanecer. Mas vamos começar aqui. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era um primeiro-ministro, o qual era o superintendente de todos os seus tesouros. Era ali o ministro da fazenda. Diga assim comigo, e tinha ido a Jerusalém. Para quê? Era um adorador. Só que ele não conhecia o que ele adorava. E aí fica difícil. É o que aconteceu com a mulher samaritana. Vocês adoram o que vocês não conhecem. E muitas pessoas assim até adoram, mas o que não conhece, não teve uma experiência real ainda. Mas adora, sabe? Mas sai da sua casa, paga um preço, mas apenas não conhece aquilo que está adorando. E aqui é isso. Levantou-se e foi, eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os tesouros da rainha, e tinha ido a Jerusalém para adoração, era um adorador. 28. Regressava e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Tem mais uma notícia importante. Ele era um adorador e ele tinha curiosidade de conhecimento, ele queria conhecer, ele estava lendo a Bíblia, coisa que muitas vezes, muitos de nós recuamos, fazemos pouco, muito menos do que devia. Regressava e sentado no seu carro, lia o profeta Isaías. 29. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? Olha que coisa séria. Versículo 32, aí mesmo. Entende tu o que lês? E ele disse: como poderei entender, querido? Isso é a palavra que vem, sabe?
Isso é o que Jesus mandou fazer, ide por todo mundo. É lógico que aqui nós estamos ainda na velha, né? Nós estamos ainda antes de Jesus. E disse, como poderia entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este. Foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante de que o tosquia, assim não abriu a sua boca. E na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse, rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca, e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco, eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe, é lícito, diga comigo assim, é lícito. Deixa eu só corrigir aqui, não tem nada de antes de Jesus, aqui já é no Atos, tá? Deleta isso aí é ao vivo, aleluia. Mas tem humildade para também reconhecer. E disse o Filipe, é lícito, diga assim comigo, é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Filipe quanto o eunuco, e o batizou. Apagou de novo. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não ouviu mais o eunuco. E jubiloso, diga assim, continuou o seu caminho. Continuou o quê? Jubiloso. Não mais com dúvida, não mais com indagações, não mais com questionamentos, não mais não sabendo quem ele adorava, não mais não conhecendo Jesus. Agora ele conhece quem eu devo adorar, agora ele conhece, sabe? Não apenas a letra, ele tem uma experiência. É assim? É, então eu quero. É desse jeito? É, então eu aceito. Agora, peraí. Se o plano de salvação é esse, se é dessa forma que você está dizendo, porque diz que começando naquela passagem das Escrituras, lhe anunciou a Jesus. Ah, então foi ele que morreu como um cordeiro mudo? Foi ele que não abriu sua boca? Foi ele que entregou a vida dele por mim? Foi ele que morreu no meu lugar? É ele, o Messias que é esperado? É ele? É. Então eu quero ele. Então eu aceito ele. Então eu quero o que está escrito. Olha a água ali. O que impede de eu ser batizado? O que impede de eu ser batizado? Agora aqui se cumpre o que está lá em Romanos capítulo 10, versículo 9. Tem, querido, não adianta eu só crer. A fé me faz crer, mas a salvação tem duas condições. Diga comigo, a salvação, ela requer duas condições. Me ajuda aí, você estava mais animado? A salvação, ela requer duas condições. Se eu creio e não confessar, se eu confessar o que eu não creio, diga assim, crer sem confessar, confessar sem crer. Vamos voltar, Romanos 10, versículo 9. Põe no 8 para mim, só para me pegar um contexto. Mas que diz? A palavra, olha lá, a palavra estava com Filipe, Filipe estava passando para ele as escrituras, começando na passagem do profeta Isaías, até ele anunciar Jesus. Então a palavra estava junto dele ali. Porque Filipe estava sendo um pregoeiro, um evangelista que estava pregando a palavra. A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás? Então diga assim comigo, eu tenho que crer e confessar. Eu tenho que confessar aquilo que no meu coração já é verdade. Eu creio. Tem água ali. Que impede? Que impede é lícito. Mas é lícito de que forma?
é lícito se você crer de todo o teu coração. Você está comigo? Foi essa condição que Filipe disse a ele. Eis aqui água, que impede de eu ser batizado? É lícito. Se você crer de todo o teu coração. Opa, agora tem que ter uma confissão. E ele disse, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Estava apto, irmão. Estava apto. Ei, se você tem alguma dúvida sobre batismo, nos procure. Batismo é isso, irmão. É você confessar publicamente, sabe? Diante de Deus e diante dos homens, que a partir daquele momento ali, testemunho público de quem é você agora, a partir desse momento, você entendeu o plano de salvação, você entendeu o que é necessário fazer, sabe? O que é que eu preciso fazer? Ali a água, olha a água, é lícito, você tem direito, é para você, é para mim, é para todos. O desejo de Deus é que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ele prega o evangelho, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. E aqui tem alguém pregando o evangelho. Alguém entendeu a palavra, essa palavra gerou fé. Essa fé gerou uma atitude. Esse homem chegou, ei, estou vendo água. Que me impede de eu ser batizado? Nada te impede se você crê de todo o teu coração. Ele disse, eu creio. Digo assim, essa é a fé que me levanta. Mas aqui está dizendo que esse homem, querido, jubiloso depois, ele continuou o seu caminho. Agora a fé não só levantou ele, a fé agora fez ele caminhar, jubiloso, ele caminhar. Agora, outra vez, outra oportunidade que ele tivesse de sair lá da Etiópia, para ir até Jerusalém, 30 dias de viagem. Quantos dias? Por quê? Porque esse carro aí não era uma Ferrari. Pediu para que subisse, se assentasse com ele no carro. Esse carro aí não era o teu carro hoje, 2.0, aleluia, direção hidráulica, né? Semi não sei das quantas, meu Deus, carruagem de fogo, nada disso, irmão. Era uma carruagem de tração animal. Carro de tração animal, 30 dias para sair da África para chegar em Jerusalém, mais 30 dias para voltar, um primeiro-ministro da rainha, superintendente de todos os seus tesouros. Olha a posição que esse homem tinha, mas ele era um adorador, só que ele não conhecia o que ele adorava. Mas no meio do caminho, Deus preparou um evangelista para se chegar perto dele, revelar Jesus a ele. Ele falou, eu quero esse Jesus. Um dia alguém chegou com essa palavra até você. Um dia essa palavra foi revelada a você. Um dia alguém falou do amor de Jesus para você. E você ouviu essa palavra, gerou fé no teu coração. E essa palavra te levantou. Mas agora, querido, o segundo momento é que agora eu tenho que caminhar por fé. E ao caminhar por fé, eu vou me deparar com algumas situações. E nesse me deparar com algumas situações, para me manter a fé, irmão, isso é, sabe, é algo que realmente, se eu não prestar atenção, se eu não fizer realmente um autoanálise, se eu não me examinar a mim mesmo, se eu não provar a mim mesmo, se eu continuo na fé, ou se eu estou recuando, ou se eu estou, sabe, se eu estou bem aquém daquilo que era para mim já estar lá na frente. Muitas vezes, por que eu estou ainda tão, sabe, eu sei que tem mais para mim, eu sei que tem mais para você, mas por que muitas vezes esse mais parece que demora? Em dado momento requer de nós, querido, algo dessa natureza. Diga assim comigo, confissão. Essa é a primeira parte. Mas confessar o quê? O que eu creio. E muitas vezes a pessoa está confessando derrota. A pessoa está confessando tantas coisas que não é isso. A confissão de fé é a certeza do que se espera. Se eu começo a confessar a derrota, se eu começo a confessar, sabe? A fé vem pelo... Vou te dar um exemplo. Quem quer um exemplo? Meu Deus, me ajuda. Quem quer um exemplo? Vamos lá. Vou caminhar por fé. Está tudo tranquilo, né? Os milagres estão acontecendo. Mas junto com os milagres, junto com o ministério de Jesus, veio, sabe, as afrontas, as perseguições, veio
tantas coisas que são inerentes àquilo que ele disse para nós: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe, muitas são as aflições do justo, mas não termina aí. O versículo continua, mas ele fala: mas o Senhor de todas o livra. E tem muita gente, muitas aflições mesmo, pastor. Pastor, que aflição, mas esquece a outra parte. Mas o Senhor de todas o livra. Então está Jesus ali no seu ministério, irmão, e aí chega para ele uma notícia. João capítulo 11. Eis que está enfermo aquele a quem tu amas. Olha que informação. Mas olha o que ele responde no 11:4. João 11:4. E Jesus ouvindo isso, ouvindo o quê, irmão? Uma má notícia. Ouvindo o quê? Ouvindo, querido, algo que ninguém quer ouvir. Mas quando Jesus ouve algo dessa natureza, Jesus ouvindo, olha a declaração, olha a confissão de fé. E Jesus ouvindo isso disse: esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Mas tem alguns detalhes aqui que eu não quero, sabe, te cansar, eu não tenho essa pretensão. Mas Jesus, amado, ele é especialista em fazer muito mais do que pedimos e muito mais do que pensamos. Ele não queria fazer o trivial. Ele ficou 2 dias lá. Ele não foi correndo, desesperado. Como é que eu faço? E agora? Quem poderá nos ajudar? Eu, Chapolin. Não, não é esse. 2 dias. Ele ficou lá. Por quê? Porque se ele ressuscita no 2º dia, se ele chega lá, sabe, no 3º dia, era comum, era algo ali que entre a cultura judaica, entre o povo, tinha um costume, uma cultura, que o espírito do morto até o 3º dia, ele ficava ali por perto. Alguns profetas que tiveram ressurreições ali na Bíblia, foi no 1º dia, foi imediatamente, mas depois do 3º dia, a cultura judaica diz que do 4º dia em diante, esquece. Não tem mais jeito. É por isso que as irmãs falaram, já cheira mal, já é de 4 dias. Ele não chegou no 3º dia. Não chegou no 2º dia. Ei, querido, que dia que ele vai chegar ou não vai chegar, eu não sei. Eu sei que ele chega. E quando ele chega, o milagre acontece. Mas ele queria a todo custo aqui, querido, ver alguém que cria naquilo que ele estava disposto a fazer. E os discípulos estavam falando: ele vai voltar para lá. Agora há pouco o senhor quase foi apedrejado lá e agora ele vai voltar para lá. E ele começa a ter ali, você sabe a história. Ele começa a ter alguma coisa ali para ver se ele encontrava fé. Se aquele povo confessava o mesmo que ele estava confessando, essa enfermidade não é para a morte. E ele está dizendo: mas eu vou lá despertá-lo. Olha isso, não é para a morte. Aí ele fala declaradamente: ele morreu, mas eu vou lá despertá-lo. Mas qual que é, irmão? Qual que é realmente aqui a confissão dos discípulos? Só para você, essa pausa é necessária. Nós também vamos morrer com ele. E aí vai. Aí chega em determinado momento, e Jesus então se levanta e vai. Ele vai se deparar com as 2 irmãs, Marta e Maria. Se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu sou a ressurreição e a vida. Já cheira mal, é de 4 dias. Não te hei dito, se creres, verás a glória de Deus. Percebe a diferença? Querido, ele está ali procurando achar fé. Ele só precisa disso, irmão. Sem fé é impossível. Então ele está fazendo algo aqui que a fé requer de mim. Eu disse para você 2 coisas. Vou te falar essas 2 coisas. Primeira coisa é confissão.
Ele está só confessando: eu sou a ressurreição e a vida. Eu vou despertá-lo. Essa enfermidade não é para a morte, mas é para que o Filho do Homem seja por ela glorificado. É isso que é a confissão de fé. E a confissão que está saindo da boca dos discípulos e da boca das irmãs. Chega um determinado momento, irmãos, que a fé, ela precisa de outra situação agora aqui. Que você vai pegar isso fácil, porque você é plenitude, aleluia. A fé precisa de obras. A fé sem obras é morta. Ele podia simplesmente falar, amado. Ele tinha que falar o nome, porque se ele não fala o nome, tudo que estava ali ressuscitava, porque ele é a ressurreição. Ele teve que denominar: Lázaro vem para fora. Mas quando ele falou Lázaro vem para fora, ele ganhou essa batalha lá atrás, quando ele falou: essa enfermidade não é para a morte, mas é para que através dela o Filho de Deus seja glorificado. Ele sabia o que ia fazer, irmão. E fé é isso. Diga assim para o seu irmão: fé é certeza. Entrou dúvida, fé é certeza. Entrou dúvida, entrou outra coisa no meio, que não é fé. Então, querido, é lícito se você crê de todo o teu coração. Eu creio. Acontece. E aqui ele está tentando gerar isso no coração dela. Ele está fazendo o quê? Falando de ressurreição. Ele está falando o quê? Falando de vida. Ele está falando o quê? Falando de possibilidades. E a multidão está falando do quê? De morte, de já cheira mal, já de 4 dias. Se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Você está aqui? Mas chegou um momento, ele não conseguiu uma boa confissão. Agora ele precisa achar obras. Tirai a pedra. Já cheira mal, é de 4 dias. E ele insiste. Ele está falando com você de novo. Ele vai continuar falando, irmão, porque a fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo... E elas foram ouvindo. Eu sou a ressurreição. Ah, eu sei que ele vai ressurgir. A ressurreição do último dia, Deus quer fazer hoje. E ele então ali olha para o céu. Olha que coisa tremenda, irmão. Escuta isso. Obrigado. O cara está morto lá dentro ainda. Olha aqui o que é confissão de fé. Obrigado, Pai, por me haveres ouvido. Afinal, eu sei que sempre o Senhor me ouve. Mas eu disse isso por causa da multidão, para que eles creiam que tu me enviastes. E havendo dito isto, disse: Lázaro vem para fora. Querido, o problema não é o Lázaro vir para fora. O problema muitas vezes é você e eu tirarmos a pedra. Porque sem fé, sabe, é impossível agradar a Deus. E a fé sem obras é morta. A fé requer de mim algum tipo de atitude. Lucas capítulo 5. Ah, eles já tiveram uma experiência com Jesus. Quem aqui já teve uma experiência com Jesus? Então Jesus agora, irmão, todas as vezes que você vai colocar o nome que você quiser aí agora, estamos combinados assim? Não importa qual é o problema. O problema lá de Lázaro, de Marta, Maria, ali, era a enfermidade que se tornou na morte de Lázaro. Ele resolveu, amém? Então esse problema aqui vai ser resolvido também. E o teu é o próximo da lista. Fica bom assim? E vai ser tremendo o que Deus vai fazer. Vai ser forte, irmão. Se eu só praticar o princípio. Olha lá. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, quem que veio aqui para ouvir a palavra de Deus? Você está ouvindo. E a palavra de Deus gera o quê? Fé. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Quem está ouvindo a palavra de Deus? Para que Deus fala conosco a sua palavra? Para gerar fé. Agora você vai ver o que essa fé requer. Porque o milagre aconteça. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes.
E entrando num dos barcos que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Olha o que acontece aqui, irmão. Imagina você numa pescaria que não teve lá muito êxito. Imagine numa empresa, imagina em qualquer coisa que você pode colocar um nome aí. Seja em qualquer dificuldade que você possa enfrentar, que eu possa enfrentar, sempre Jesus vai se aproximar de nós. E Ele vai trazer a palavra dEle. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou daquilo que era mortal. Salmo 107, versículo 20. Deus sempre envia a sua palavra, irmão. Então a pescaria está ali, o pessoal está lavando a rede, se preparando para pescar novamente, né? Está ali, tudo ali e tal, e Jesus se aproxima. Jesus se aproxima, pede o barco emprestado, faz como um anfiteatro. Ele se afasta um pouco para que todo mundo pudesse ter acesso, ele pudesse ter um panorama, uma visão ali, sabe, um cenário onde todos pudessem ouvi-lo claramente, sem ficar algum tipo de dúvida. Ah, eu não entendi bem o que ele falou, não. Quem está entendendo o que ele está falando aqui? É assim que ele fez, ele afastou o barco, ele preparou um cenário, e ele começou a ensinar. Ele está fazendo isso novamente aqui nessa noite. Ele começou a ensinar. Mas depois que ele falou, depois que a palavra foi anunciada, depois que o ensinamento chegou, agora tem essa parte aqui, que aí é a minha parte. Diga assim, aí é a minha parte. De eu examinar a mim mesmo. De eu saber se eu continuo caminhando por fé, ou se eu estou sendo reprovado. É fazer um autoexame, uma autoanálise. Se eu permaneço na fé, ou se eu já estou sendo reprovado. Você está comigo? É o que acontece aí, acabando de falar. Disse a Simão, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão disse, olha aí, irmão, a dificuldade que nós causamos, muitas vezes. Disse-lhe Simão, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, está difícil, está osso. O senhor não tem noção como está difícil. Mas é por isso que ele quer fazer um milagre, irmão. É quando está difícil que o milagre é importante. Se você consegue fazer com a tua própria mão, cadê milagre? Se ele chega com 2 dias, se ele chega com 3 dias para ressuscitar Lázaro, era comum acontecer aquilo. Mas no 4º dia era inédito. Aqui é a mesma coisa. Não apanhou nada, trabalhou a noite inteira. Havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas porque mandas, lançarei a rede. Agora que tem um detalhe aqui, irmão. É importante falar esse detalhe para você. Eles pescavam à noite. Nós temos o nosso sistema de crença, os nossos costumes, os nossos hábitos. Sabe? Do nosso jeito. Se o senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. O senhor está atrasado. E aqui era assim, mais ou menos. Ó, sabe o que acontece? O senhor é filho de carpinteiro, né? Nós fazemos parte de uma companhia pesqueira. Trabalhamos na companhia de pesca Zebedeu. Toda a família aqui sabe o que é pescar. O senhor deve estar mal informado, porque não se pesca de dia. De dia se vende o pescado, de dia se prepara, costura a rede, lava a rede, prepara para pescar de novo à noite. O senhor deve estar dizendo para a gente voltar a pescar, mas de noite, né? Não, querido, é de dia. É no 4º dia. É contrário ao que você pensa. Mas se você ouve, e isso gera fé, que essa fé faz você caminhar nessa direção do que ele está falando, é juntar a fome com a vontade de comer. E respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, aleluia, e fazendo assim, me ajuda aí, mas com calma, para não espantar. Dá um toque assim, você está entendendo, irmão? Com calma aí. Fala assim, fazendo assim. Assim como ele está falando, irmão.
Não é do jeito que você quer, não é do jeito que eu quero. Não é no teu tempo. Se é no quarto dia eu estou feliz com o milagre no quarto dia, alô? Mas muitas vezes, Senhor, tá. Não, querido, Ele vai fazer um tremendo milagre. Eu vou repetir, o milagre vai ser maior do que você pensa. A colheita vai ser maior, o resultado será abundante. Vai ser algo inédito, vai ser algo sobrenatural. E fazendo assim, assim como ele está falando, não inventa roda não. E fazendo assim, colher uma grande quantidade de peixes. E rompia-se-lhes a rede. Continua. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam. Vai ter espanto lá, irmão, vai causar espanto. Por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, da companhia pesqueira, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homem. Vai ser, querido, um rebuliço, vai ser algo tremendo, vai ser algo poderoso. Em qual área, pastor? Na que você crê. Quer ver na prática? Quem quer ver na prática? Coloca lá. Colocar um só, mas tem vários aqui. Colocar uma pessoa que nem estava aqui. Coloca lá. Será que consegue ampliar? Não? Vamos lá. Ali, querido, tem uma palavra lá em cima, ainda essa semana. Quem está conseguindo ver? Ainda essa semana? Quem estava aqui no culto de quarta-feira? Eu preguei sobre isso. Ainda hoje, ainda essa semana, ainda esse ano. Algo que aconteceu, uma experiência que eu tive. E uma irmã estava lá no Paraná. Mas ela anotou. Ela tinha 27 situações para fechar. 27. Depois nós vamos ver isso na prática. Ela foi lá resolver sobre, olha lá, o café sábado, meninas da Disney, tá, Marisa, tá a emissão de não sei quem, olha lá, Larry em 5 vezes, Donato em 4 vezes, tal. Foi, amém, amém, amém. Põe embaixo agora. Ainda essa semana, coloca lá. Tem como colocar outra parte? Mandei, vê aí. Bem embaixo, fica tranquilo. Sabe o que ela diz aqui, irmão? Não sei se ele vai, mas ele vai achar lá. Eu respirar um pouco aqui, aleluia. Está quente. Mas você pode glorificar a Deus aí, você pode ir. Isso, para baixo. Aqui. Ó. É que não sai aqui, ó. O que lembra essa frase? Ó. O que lembra essa frase ainda essa semana? Ela me mandou que ela estava lá ouvindo o culto aqui. E quando ela terminou de ouvir o culto, ela profetizou. Ainda essa semana eu vou fechar esses 27
negócios que estão pendentes aqui. 27. Quantos? Está no meu celular. Depois está no celular do Bruno também. Espera aí. Aleluia. Olha lá. Assisti sua pregação. E no dia seguinte, profetizei. E não é que fechei essas 27 passagens? Por que que você pensa que com você vai ser diferente? Sabe por que que complica um pouquinho? Só quem quer saber? Fica tranquilo, eu tô light aqui, irmão. Por que que realmente muitas vezes não dá certo? Pergunta pro seu pai aí, Thaís. Por que que o senhor acha que muitas vezes não dá certo? Querido, porque a palavra diz, é lícito se você crer de todo o teu coração. Mas olha só, quando Jairo estava indo com Jesus para ver um milagre, e aconteceu o que ali? Um milagre. Porque Jesus havia falado, eu vou lá e vou dar saúde para ela. E o cara, irmão, está desesperado. A filha dele de quase 12 anos está à morte. Mas Jesus está indo. E no meio vem a mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue, eu ficaria pregando a noite inteira aqui. Também, querido, a Bíblia diz que ela, 12 anos, havia gastado todos os seus haveres, o seu estado ia de mal a pior, mas ela ouviu falar de Jesus. Ouvir falar de Jesus gera fé. E quando gerou fé, ela dizia, se eu apenas tocar nele, eu serei curada. Dizia é um verbo que está dizendo que continuamente ela estava dizendo. Ela não está falando, ela disse. Ela dizia. Então o que saía da boca dela agora era, se eu apenas tocar nele, eu serei curada. Se eu apenas tocar nele, eu serei curada. Eu ainda não toquei, mas eu vou tocar. E quando eu tocar nele, esse milagre vai acontecer. Se eu apenas tocar nele, eu serei curada. Sabe o que aconteceu? Ela entrou para o meio da multidão, sabe? Foi levando uns cotovelão ali, foi levando os cotovelos, foi levando e foi lá. Se ela fosse analisar culturalmente, ela não podia estar no meio da multidão. Mas ela rompeu com tradição, ela rompeu com tudo, porque ela tinha uma confissão de fé. Se eu apenas tocar nele, eu serei curada. E quando ela tocou, o milagre foi instantâneo. E Jesus virou, quem me tocou? Os discípulos, a multidão te aperta, e o senhor quer saber quem te tocou? Não, mas alguém me tocou diferente. Ei, tem gente que vai tocar nele diferente aqui nessa noite. Aí vem o Jairo. O Jairo está lá, querido, e é outro destinatário de um milagre. Você é outro. Você é outro, eu sou outro. E está junto ali, irmão, junto e misturado, aleluia. E ele está indo para fazer um milagre na casa de Jairo. Só que no meio do caminho chega alguém da casa de Jairo e fala, não incomodes mais o mestre. A tua filha, sabe o que ele fala, irmão? Não temas, crê somente e ela será salva. Ei, ele não aceita, querido. Por que que você vai aceitar? Ele não aceita, irmão. Ele não aceita outra coisa a não ser vitória, a não ser milagre, a não ser, sabe? Ei, querido, esse é a atmosfera que ele vive, a atmosfera de milagre, de cura, de restauração. Não temas, crê somente e ela será salva. Agora para encerrar, Marcos capítulo 11, versículo 23 e 24. Pega essa daí, mas não larga não. Pega essa aí, mas não larga não. Põe lá. Porque nós já ouvimos isso também, tá? Faz parte, por que que eu estou pregando isso? Porque nós já ouvimos isso aqui essa noite. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar. Diga assim comigo, e não... Pega aí, pega essa chave aí. E não duvidar em seu coração. É lícito se você crê de todo o coração. Eu creio, mas se acontecer bem, se não acontecer eu me contento, não vai dar certo. Eu queria ser médico, tal, mas se sobrar uma enfermeira já estou contente. Não, irmão. Deus quer que você seja o melhor profissional. Você, não só médico, mas um médico excelente. Sabe? Mas em verdade vos digo que qualquer que disser a esse monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. 24. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-los-eis.
Fique de pé que eu quero orar com você. Escuta isso aqui. Eu tenho tempo ainda, aleluia. E o meu Senhor, Ele caminha na eternidade, aleluia. Nós que temos preocupação com o horário, né? Mas Deus tem algo eterno para nós, aleluia. Escuta isso aqui, irmão. O que acontece muitas vezes, já aconteceu comigo, e é comum acontecer com todos nós. É que muitas vezes, no meio de uma mensagem dessa, que nem aconteceu com a irmã lá, na hora que ela entendeu a palavra, escuta, ela recebeu a palavra online, nem estava presente, mas ela agiu a palavra, ela recebeu a palavra, ela pegou o que ela tinha lá, e ela profetizou. Eu vou fechar esses 27 passagens, eu vou fechar. Aí, querido, se no meio do caminho tentar vir alguma coisa para, sabe, duvidar no seu coração, é aí que o diabo age. Trazendo dúvida, não incomoda mais o mestre, a tua filha já morreu. Mas ele sabe, ele não apenas se levantou por fé, estava caminhando por fé, mas no momento de recuar na fé, que é aí, querido, que entra a dúvida, e se entra a dúvida, Deus não age em dúvida. A fé é a certeza. Eu vou fechar os 27, se eu apenas tocar nele eu serei curada, se eu apenas tocar nele eu serei curada. Mas você não pode entrar no meio da multidão. Mas você está impura. Você tem um sangramento contínuo, e você tem que ficar separada, você nem pode estar em público. Isso era cultura. Mas ela tinha uma confissão daquilo que ela cria. Se eu apenas tocar nele eu serei curada, se eu apenas tocar nele eu serei curada, se eu apenas tocar nele eu serei curada. E ela entrou no meio da multidão, pode ou não pode, o que diz a cultura, o que diz a religião, o que diz, querido, sabe, ela foi, eu preciso tocar nele, eu vou tocar nele, ei, ouse tocar nele nessa noite, ouse tocar nele, eu vou tocar nele, eu vou tocar nele. E ela chegou, amado, e ela tocou. Consegue entender? Agora, se ela vai, você está fazendo o que aqui? Eu conheço a tua história. Nós nos encontramos, lembra naquele consultório daquele médico? Você estava naquele médico, você estava naquele outro, dizendo que você tem um sangramento contínuo aí. Você não pode, você é impura, você está aqui. Você pode até ser apedrejado. O que você está fazendo aqui? Não, querido, ela caminhou por fé. Ela não desistiu. Ela foi até aquilo que ela estava confessando que ela iria fazer se cumprir, acontecer. Eu preciso tocar nele, não sei de que jeito, mas eu vou tocar. E quando eu tocar, eu sei que ele vai fazer uma grande obra, ele vai fazer um grande milagre. Assim te diz o Senhor. Se você não fizer hoje, amanhã você vai ser bombardeado e não vai fazer mais. Tem coisas, querido, que se eu não agir, acabando ele de falar, disse, vamos para o mar alto pescar. Acabando ele de falar, querido, tem uma atitude na direção da palavra, naquilo que a palavra falou com você. E você vai ver que o teu barco vai ficar cheio, você vai ver que o milagre vai acontecer, você vai ver que a cura apressadamente vai brotar, você vai ver que a porta vai abrir, você vai ver, você vai ver, você vai ver. Prepare. Fé
é certeza. Eu creio na tua vitória, eu creio no teu milagre, eu creio no teu testemunho, eu creio e profetizo um rebuliço, profetizo algo sem precedentes. Eu profetizo, é chegado a tua vitória, o tempo de cantar chegou. Rabás, Ricachei, Bacô, Barralabás, Xarabalai, Arabacô, Alabahalabachei, Shei, Eba, Xabá, Xerebecabarralabás, Alabarabachorabalabaxai. Profetiza, abre a tua boca, Alabaxarabacaia, abre a tua boca, profetiza, profetiza. Ei, Lebai, Xarabacalamachou. Toque nele, toque nele, toque nele nesta hora, toque pela fé. Toque nele pela fé. Rabaxerebecou, alabás. Rei arabahalamachorabacou, labarabalabás. Xarabalabaxerebecou. Ele está, Senhor, Ele está promovendo, Ele está operando, Ele está agindo, Ele está preparado para fazer um grande milagre. Adore Elebecou, Rabachai. Profetiza, profetiza o teu milagre. Alabaxerebecou, alabahás. Aleluia, 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 aleluia. Eu estou vendo algo que não somente vai acontecer na sua casa, mas os seus vizinhos. Assim como no barco não coube a quantidade de peixe, teve que chamar outros. O milagre vai ser tão grande que os teus vizinhos vão perceber o milagre. O milagre vai ser maior do que você pensa. Arabalá, xerebecamarrás. Ei, querido, não se deixe ser roubado, não se deixe ser roubado. Se levante por fé, caminhe na fé, examine, prove-se a si mesmo se você permanece na fé, e com certeza você vai ver tantos milagres acontecendo para a glória do Senhor. Você recebe essa palavra? Só você que recebe, glorifica o nome do Senhor, adore, exalte, engrandeça, dê a Ele todo louvor, toda honra, toda glória. Bendito, adorado, exaltado, reverenciado seja o nome do Senhor. Alara, chora, barras. Aleluia, 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 aleluia.